Gênesis 17, versículo 1, como está no texto hebraico. No dia que Abraão fez 99 anos, Yah falou com ele e disse: Eu sou El Shaddai. Todo lugar na Bíblia que a expressão está escrita Deus Todo-Poderoso, no texto hebraico está El Shaddai. Atualmente os teólogos fazem o maior malabarismo para explicar a origem ou a formação dessa expressão. Até porque El Shaddai não é nome. O nome do Deus eterno não é El Shaddai. Para compreendermos corretamente essa expressão e as lições que ela nos ensina, temos que separar essas duas palavras, El e Shaddai. Sendo que, na verdade, o termo Shaddai já é formado por duas palavras. A conjunção Shah ou She, de acordo com algumas vocalizações. E a palavra Di, que transformaram em Dai. Algumas palavras antigas sofreram modificações em suas pronúncias de raiz, que é o caso aqui. Di significa suficiente. A conjunção Shah é que ou o qual, ou semelhante a. Já a palavra El, essa já é uma velha conhecida de quem estuda a Bíblia. El é o termo original para Deus ou divindade. Os antigos, que não conheciam o nome do Deus Criador, o chamavam apenas de El, que na origem significa o poder ou a força, porque Yah é um poder vivo. E o próprio Yah se apresentava como El. No texto de Gênesis 28, Yah fala com Jacó no sonho e diz, segundo o texto hebraico, Eu sou El, o Deus do teu pai Isaac. E, inclusive a expressão que é colocada como Deus proverá, no texto original está escrito, El verá. Meu pai, onde está o novilho para o abate? E Abraão responde a ele, El verá para si. El é a forma como todos os antigos chamavam o Deus eterno. Assim sendo, El é Deus, é divindade, é a força viva, é o poder vivo. Como vemos na Bíblia, ele próprio se intitulava El. Então, Shaddai, que antigamente era apenas Shadi, El Shadi, é a divindade que é suficiente, o Deus que é suficiente. Quando ele vem a Abraão e diz, Eu sou El Shadi, El Shaddai, ele está dizendo para Abraão, Abraão, eu sou suficiente, eu basto para você e para qualquer um. Ele basta, não precisa de mais ninguém. Yah é o poder vivo, ele é a própria essência da vida. Ele vive, ele é vida. Inspirado em si mesmo, ele criou tudo que possui vida aqui no mundo material. Ele disse para Abraão, eu sou El Shadi, que hoje é Shaddai. Inclusive, uma outra curiosidade. Quando pesquisamos sobre a origem do povo chinês, o chamado povo Sineu, que é citado na Bíblia, o povo chinês antigamente devotava ao Deus eterno. Confúcio foi o responsável por matar a devoção a Deus na cultura chinesa. Mas antes de Confúcio, o povo chinês se dirigia ao Deus eterno chamando-o de Shangdi. Isso é uma expressão que a gente encontra quando pesquisa corretamente. Na língua judaica antiga, o próprio Deus se intitulava Shadi. O povo chinês chamavam de Shangdi. Essa expressão Shangdi é bem parecida com a expressão Shadi, porque na verdade está falando do mesmo Deus. O antigo povo chinês, eles diziam, Shangdi é o Deus das batalhas, é o Deus que vence as guerras de seu povo. E assim como os antigos chineses se referiam à divindade máxima chamando de Shangdi, e os antigos hebreus usavam a expressão Shadi, que hoje é lida Shaddai, resumindo, são a mesma coisa. Shadi e Shangdi são o mesmo Deus, Yah, o Deus eterno. Yah é El Shadi, o Deus que é suficiente. Ele se basta, ele é autossuficiente. Não precisamos de outro Deus. Diz o texto de Hebreus que, ao confirmar as promessas a Abraão, não tendo ninguém superior por quem jurar, Yah disse, juro por mim mesmo. Ele é suficiente, para mim, para você e para qualquer pessoa. Não precisamos de outro Deus e de nenhuma outra divindade alternativa. Precisamos sim de Yeshua, mas Yeshua não é outra divindade. Como já foi dito anteriormente em outras explanações,
Yeshua faz parte da glória divina. Ele é um com o Pai, como ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Então nós precisamos apenas de um Deus. Yah, ele é suficiente. El Shaddai, que hoje dizemos Shaddai, ele é suficiente. Ele basta, a gente não precisa nem de ídolo, nem de imagem de escultura, nem nada. Ele é suficiente. E um outro detalhe, nos textos aramaicos do Pacto Novo, onde aparece a expressão El Shaddai, no aramaico a expressão é diferente. Apocalipse 1, verso 8, Apocalipse 15, verso 3 e Apocalipse 21, verso 22, onde aparece no texto hebraico a palavra Shaddai, no texto aramaico é Ahid Kol. Hebraico, El Shaddai. Aramaico, Allah Ahid Kol. Ahid Kol significa aquele que segura tudo, aquele que detém tudo, porque ele detém todo o poder em suas mãos. Ele é o responsável por sustentar o funcionamento e a existência de todas as coisas que foram criadas. Então por isso ele é aquele que detém tudo, é aquele que segura tudo em suas mãos. Ou seja, Yah é aquele que tem o domínio de todas as coisas. Juntando todas estas expressões citadas, entendemos apenas o óbvio. Yah Tsevaot, o Deus eterno, é o Deus que é suficiente. Ele é o poder espiritual que nos basta. Ele é o Deus que detém todo o controle e é o Deus que nos dá vitória nas batalhas. Porque as nossas batalhas não são nossas, são dele. Conclusão. Seja o hebraico Shaddai, o aramaico Ahid Kol ou o chinês antigo Shangdi, Yah é suficiente. Se você acha que precisa de alguma outra coisa para te aproximar do Deus vivo, então você está no caminho errado. Yah é suficiente.